Legal, tudo bem? Boa tarde, gente. Bem-vindos todos vocês a mais um webinar da Big Data Corp. Hoje a gente vai falar sobre como você pode fazer para construir o melhor processo de onboarding do mundo. E a gente, dessa vez, vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. Eu quis trazer o Adnet para conversar com a gente junto e fazer essa apresentação junto comigo. E a ideia hoje é a gente não só fazer uma coisa expositiva, né? Não simplesmente ficar falando para vocês sobre o processo, embora a gente vá falar, porque afinal é um webinar, né? A ideia é passar conteúdo, mas é também fazer algumas demonstrações, é mostrar um pouquinho de como as coisas funcionam na prática e trocar um pouquinho de experiência do que a gente aprendeu no mercado e com os clientes que a gente tem, tá? Para quem nunca assistiu um webinar da gente antes, o conteúdo está sendo gravado. A gente vai disponibilizar o conteúdo do webinar no nosso canal do YouTube. Então, se você entrar lá no YouTube e procurar por Big Data Corp, você vai achar o nosso canal. Vai ter esse webinar, tem os webinars que a gente já fez no passado, então você pode assistir o conteúdo, caso você não tenha assistido no passado, você pode mandar pergunta, comentário, etc. Tá? A gente vai deixar um espaço de tempo no final da conversa para perguntas, e a dinâmica da pergunta você posta a pergunta no chat, vocês têm a barra de chat aí na lateral, você pode postar a sua pergunta no chat, pode postar durante a apresentação também, não tem problema. No final a gente vai ler a pergunta, porque o vídeo nem sempre grava, nem sempre dá para ver direitinho o que está escrito ali, então a gente vai ler a pergunta que foi feita e depois responder, tá? Basicamente é isso, então vamos lá para o conteúdo de hoje, né? Então, mais uma vez, bem-vindo todo mundo, quem acabou de entrar, algumas pessoas acabaram de entrar agora enquanto eu estava fazendo a introdução, né? Então, bem-vindos ao webinar de março da Big Data Corp, onde a gente vai falar sobre o processo de onboarding e como você pode fazer para construir o melhor processo de onboarding do mundo dentro da sua empresa. Para quem não me conhece, eu sou o Toran, eu sou o fundador e hoje atuo como CEO da Big Data Corp, e junto comigo hoje, tá, junto longe, né, junto, mas cada um na sua casa, tá o Rafael Adnet. O Rafael Adnet, ele é líder de produto na Big Data Corp, e hoje ele cuida dos dois produtos da gente, tanto do Big ID quanto do Big Boost, está aqui para compartilhar um pouquinho do conhecimento também que ele tem de interação com os clientes e do mercado, essa coisa toda. Então, vamos ao que interessa. E a melhor forma de começar um webinar sobre onboarding é a gente abrir para pergunta e falar assim, a gente parar para pensar um pouquinho qual é o melhor processo de onboarding do mundo, né? Quando a gente fala, você vai construir o melhor processo de onboarding do mundo. Então, qual é o melhor processo de onboarding do mundo? E a gente pode discutir infinitamente sobre qual é o melhor processo de onboarding do mundo, mas um dos exemplos que eu gosto muito, e esse é um exemplo, mas tem vários outros, é o processo de onboarding do YouTube. Né? Se você for pensar no YouTube, o YouTube é um serviço, um aplicativo, enfim, você pode acessar na web, etc., né? Disponibilizado pelo Google, que você nem sente que está fazendo o onboarding. Você começa a usar ele de uma forma gratuita, você começa a assistir os vídeos lá dentro, uma boa parte do serviço começa a funcionar independente de você ter passado por um processo de cadastro, dele saber quem você é, dele não saber quem você é, né? Quer dizer, ele está pegando o mínimo de informação necessária para poder fazer algumas customizações para tornar o serviço mais útil para você. A empresa que está por trás, o Google, já começa, independente de você estar logado ou não estar logado, a exibir anúncios e ganhar dinheiro em cima de você, e você nem passou. E aí, quando você percebe, você quer, puta, gostei desse canal, quero assinar o canal, quero ser notificado sobre as atualizações, eu quero ver alguma coisa diferente, ou eu quero cortar os anúncios no meio do caminho, e aí ele começa a pedir algumas informações adicionais. Né? Então, é o onboarding que você nem sente. Então, no final é isso. O melhor onboarding, né, o melhor onboarding que a gente pode desenhar é um onboarding que não gera, que gera a menor quantidade possível de impacto para o usuário final. Né? O melhor onboarding é aquele que você nem sabe que está acontecendo, que para você parece uma parte natural de você começar a engajar
no serviço. A gente vai falar um pouquinho desses conceitos mais para frente, enfim, de fricção, de atrito, dessa coisa toda, mas no final das contas o que você quer com um processo de onboarding é que ele seja o mais transparente possível, que ele pareça para o usuário que não é de fato um processo de onboarding. No caso do YouTube é fácil, né? Porque o YouTube te dá os vídeos e você começa a assistir, não está pagando nada por eles, então é muito fácil você falar de fazer um processo de onboarding transparente quando você pode dar o seu produto de graça, e mais do que isso, você pode começar a ganhar dinheiro mesmo exibindo anúncio, mesmo para as pessoas que não se cadastraram, né? Nem todas as empresas têm essa liberdade. Nem todo mundo pode ficar dando seu produto, seu serviço de graça, nem todo mundo tem esse nível de liberdade no mercado. Mas a ideia de você conseguir montar um processo de onboarding efetivo, de você montar o melhor processo, quando a gente fala do melhor do mundo, é o melhor possível, dados as restrições que você tem na sua empresa, né? É você encontrar um ponto de equilíbrio. Na verdade, de você encontrar 2 pontos de equilíbrio. O primeiro ponto de equilíbrio é você equacionar, né, você equilibrar as necessidades do teu negócio, as características do produto que você está oferecendo e o comportamento do mercado. E o que a gente quer dizer com esses pontos? Quando a gente fala de necessidades da empresa, a gente está falando tanto de questões regulatórias. Então, você pode ter, por exemplo, exigências regulatórias de informações que você tem que coletar ou de processos de cadastro, de validação que você precisa executar para permitir o acesso do cliente a um determinado serviço, né? Você tem que olhar para as características do produto que você está oferecendo. Quer dizer, quando eu vou comprar se eu for comprar um apartamento, a minha expectativa é de que o processo seja mais complicado do que se eu for na padaria comprar um pão francês, né? Então, as características do seu produto, se ele é digital, se ele não é digital, se ele tem mais risco, se ele tem menos risco, e, obviamente, o comportamento, e aí, quando a gente fala de comportamento, é muito da expectativa do mercado, que está relacionada também com o produto, né? O que eu espero quando eu vou passar por um processo de onboarding como esse. Então, você conhecer esses elementos e equilibrar todos eles é um dos pontos de equilíbrio que você precisa encontrar. E o outro lado que você precisa olhar é a parte dos fatores que impactam, né, Oi, pessoal. Acho que a internet do Toran deve ter dado... o processo das coisas que são... Oi, Toran. Vamos dar só um segundinho, ver se a internet do Toran volta ao normal, que ela pode ter dado uma oscilada. Senão a gente continua daqui e eu vou tocando com vocês. A internet dele definitivamente caiu. Deixa eu ver se ele entra ali no 4G. Vou dar só mais um minutinho. Qualquer coisa eu assumo daqui e a gente vai tocando o resto, tá? Só um minutinho. Bem, o Toran mandou mensagem aqui, ele está com uma dificuldade técnica lá na internet, então vou tocando a partir daqui, tá? Foi até bom ter 2, ó, teve aqui já um step para a primeira parte. Bem, essa questão do equilíbrio que ele estava falando entre custo, atrito e confiança, ela é fundamental, porque esse equilíbrio é o que vai trazer não só eficiência em relação ao seu cliente final, né? A expectativa que ele tem em relação àquele atrito, né, que ele falou,
A expectativa que ele tem entre fazer uma compra na padaria ou comprar um apartamento é completamente diferente. Ele sabe que ele vai ser requisitado muito mais numa questão burocrática de apartamento que é mais complexa do que na compra na padaria. Então, é muito importante isso para você estabelecer essa confiança com esse cliente e a construção do onboarding, do início ao fim. E aqui eu não estou falando só das ferramentas que você escolheu usar no onboarding, mas desde o início, como você aborda essa pessoa, passando pelas ferramentas até a conclusão do onboarding, você tem que tentar ao máximo maximizar esses 3 fatores, né? Fazer boas escolhas ali no meio de fluxo, fazer boas escolhas de como vai ser a jornada desse cliente dentro desse processo, né? E isso extravasa qualquer ferramenta. Isso tem muito mais a ver com as regras de negócio do ambiente de onde eu estou trabalhando, né? E isso é fundamental. Oi, Toran. Acho que voltou aí. Problema de internet. Foi só a gente fazer um papo em conjunto que caiu a rede. Foi providencial, né? Você estava aí para dar continuidade. Eu falei, servi aqui já como step. Eu já passei, então, mais ou menos por esse slide do equilíbrio com eles, tá? Beleza, tá bom. Então, vamos em frente. Então, só para a gente mergulhar um pouquinho em cada um desses pontos que a gente precisa equilibrar, né? Falando um pouquinho de custo, custo, na verdade, são 2 elementos principais que a gente precisa avaliar de custo, né? Sempre o quanto o processo custa para a gente, e, obviamente, se você tiver dinheiro infinito para gastar com um processo de onboarding, você pode desenhar o processo mais sofisticado e mais transparente do mundo, né? Você pode desenvolver uma máquina que vai na casa do usuário sem ele saber que está indo e ver quem ele é e confirma, enfim, você pode fazer isso tripulismo, mas obviamente a gente não tem dinheiro infinito. Todo processo tem um custo e esse custo impacta o custo de aquisição do cliente. Então você tem que medir qual é o custo desse processo, você tem que procurar otimizar o teu processo em função de custo, para você não chegar à conclusão de que você está gastando mais no processo de trazer o cliente para dentro de casa do que aquele cliente vai pagar ao longo do ciclo de vida dele. Mas o outro lado, né, a contrapartida do custo também é o quanto que esse processo custa para o seu cliente, né? Imagina assim, eu vou, sei lá, eu sou uma empresa e eu vendo serviço B2B e eu obrigo o meu cliente a assinar um contrato em papel e me entregar o papel com a firma reconhecida. Putz, reconhecer a firma tem um custo. Tem um custo de tempo, porque a pessoa precisa ir no cartório fazer um reconhecimento de firma, essa coisa toda, e tem um custo de dinheiro, né? Gente, só um comentário. Alguém mandou uma mensagem dizendo que tem pessoas que estão tentando entrar na sala. A gente tem um limite na sala de 100 pessoas e a gente está exatamente nesse limite. Como eu expliquei, o conteúdo está sendo gravado, a gente vai disponibilizar no nosso canal. E a gente também, como tem bastante gente que se registrou, eu imagino que tenha gente que não está conseguindo entrar, depois a gente faz uma outra sessão dessa, de preferência sem as interrupções de problema de internet. Quem quiser assistir de novo vai ser super bem-vindo, né? Mas então, voltando aqui ao que a gente estava falando, né? A gente tem que avaliar o custo para o nosso cliente, porque se eu vou obrigar o cliente a assinar um papel, reconhecer uma firma, isso tem um custo de tempo, de dinheiro, né? A gente já passou por processos, por exemplo, de contratação também de serviço B2B, onde a empresa que estava contratando a gente obriga a fazer um cadastro numa plataforma de terceiro, e aí você tem que pagar por essa plataforma de um terceiro uma mensalidade, ou uma anualidade, ou qualquer coisa assim. E aí, no final, assim, se você está gerando custo, você está gerando inconveniência para o teu cliente, para quem está fazendo o onboarding, né? Então, como é que fica isso? O negócio fica uma coisa esquisita. Você pode estar gerando mais dor de cabeça para o teu cliente do que compensa. E isso pode levar ele a procurar uma alternativa de serviço. Então, você pensar, a gente vê muito no mercado, todo mundo está preocupado com o seu custo, né? Então, eu quero o processo que custa mais barato para mim, eu quero o processo que é o melhor e é o mais eficiente
para mim, em termos de custo, legal, mas aí, se isso significar que você está transferindo todo o ônus para o teu cliente, né, para quem está do outro lado tentando contratar o serviço, você está efetivamente criando uma barreira. Pode funcionar, tem situações onde isso pode funcionar. De novo, se você entender que, dado o teu serviço ou dado as características do teu mercado, isso faz sentido, essa é uma coisa que pode funcionar, mas você tem que equilibrar as coisas e pensar nisso de uma maneira estruturada. O segundo ponto, que até está um pouco relacionado com a questão de custo, é o atrito, né? Quando a gente fala de onboarding, o atrito é toda vez que você, de alguma forma, interrompe o fluxo daquele usuário, né? Imagina que você tem, por exemplo, vou pegar o exemplo que a gente estava dando do YouTube, né? Se eu clico na aplicação e ela abre e eu já posso assistir o vídeo, né? Se eu clico na aplicação e a primeira coisa que ela pede é para eu me cadastrar, isso já é um ponto de atrito, significa que eu não posso simplesmente sair usando aquele serviço, eu não posso simplesmente acessar as funcionalidades daquele serviço, né? Então, foi gerado um ponto de atrito. Toda vez que você tem um ponto de atrito, seja ele qual for, você está perdendo potenciais usuários. Você tem gente que estaria acessando a tua plataforma que não vai estar, porque vai bater naquela tela, seja ela qual for, o teu cadastro pode ser tão simples quanto você pedir o e-mail do sujeito, ou você pedir o nome dele. Qualquer coisa que você coloca que exige uma interação com quem está do outro lado, está gerando fricção e está fazendo com que algumas pessoas saiam no meio do caminho, né? Então, um bom processo de onboarding, ele procura não só minimizar o atrito, e atrito zero muitas vezes é impossível, né? Muito difícil de você atingir o ponto de atrito zero, mas você tem que procurar minimizar esse atrito, e mais do que isso, você posicionar os pontos de atrito no momento correto da interação com o usuário, né? Então, eu tenho uma plataforma de anúncios, seja de anúncios de imóveis ou de carros ou do que quer que seja, né, de um marketplace. Pensa como é que funciona a nossa interação, por exemplo, com o Mercado Livre ou com a LX ou qualquer coisa assim. Quando você baixa o aplicativo, ele não pede para você se cadastrar. Ele deixa você ver os anúncios, ele deixa você interagir o máximo possível com a plataforma, né, e se engajar ali com a aplicação, para depois começar a pedir as suas informações. Quando você vai fazer uma operação sensível, ele vai, de alguma forma, pedir as suas informações. Mas naquele momento, teoricamente, você já engajou o suficiente com a plataforma que a sua percepção de atrito, de fricção, ela é reduzida, né? Os conselhos óbvios de atrito, assim, não adianta você botar 25 páginas de formulário para serem preenchidas na mão, porque ninguém vai preencher, né? O atrito, ele sempre é um problema. Por outro lado, o atrito também ajuda num aspecto que é importante de mencionar quando a gente fala do processo de onboarding, que é a questão da prevenção à fraude. Por quê? Porque todo fraudador gosta de processos que são totalmente transparentes e automáticos, né? Se não tem absolutamente nenhum desafio para ele no meio do caminho, ele vai achar o máximo. E você tem histórias de empresas de e-commerce, por exemplo, que o cara não tinha absolutamente nenhuma fricção na compra do produto, fazia a transação e ele não estava muito preocupado com a questão de fraude, chargeback, etc., que acabavam virando pontos aonde os fraudadores testavam, por exemplo, o número de cartão roubado. Então ele vai acessar aquela loja, vai fazer uma transação pequena, porque aquela loja não bloqueia quase nada, tem um processo de compra sem atrito, ele não precisa se cadastrar, não precisa fazer nada, ele vai lá e usa aquela loja para testar o cartão de crédito, para ver se o cartão de crédito vai ser aprovado ou foi bloqueado, e aí se passar ali, depois ele vai em outro lugar e faz uma compra, né? Você também não quer isso, você quer que de alguma forma evitar esse tipo de situação. Então, quando você cria pontos de atrito, você, por um lado, perde pessoas, por outro lado, você evita esse tipo de situação do teu serviço ser explorado, né? E aí a brincadeira clássica é assim, qual é o melhor, de um ponto de vista de atrito, qual é o melhor processo de onboarding do mundo? É o processo de um clique, né? Você aperta o botão e aconteceu o que você queria, você está logado, você está usando a plataforma e está resolvido e não tem mais nada, né? Tipo assim, cliquei no aplicativo, abri e saí usando, voltando, por exemplo, que a gente estava dando
no caso do YouTube, né? Mas é óbvio que isso não é viável para 100% dos casos, né? A gente, seja por questões regulatórias, seja por questões de segurança do negócio, seja por questões de auditoria, do que quer que for, na grande maioria dos processos, na grande maioria dos produtos e serviços que são vendidos, você precisa ter um mínimo de informações que você coleta do seu cliente. E aí, de novo, a questão é muito em que momento do processo de onboarding você encaixa o atrito para que a percepção do cliente sobre aquele atrito seja a menor possível, né? Se eu estou no momento eu estava navegando no Mercado Livre, vi um negócio que eu queria muito comprar e vou clicar o botão para comprar, e aí na hora que eu vou comprar ele pede para eu digitar alguma coisa, abrir uma conta, qualquer coisa assim, eu já estou muito engajado. A chance de eu desistir ali naquele momento é muito menor do que se, assim que eu abrir a aplicação, ele tivesse me obrigado a abrir uma conta. Então, esses pontos onde você coloca, eles são fundamentais. E vale sempre a pena a gente olhar para o nosso próprio negócio e pensar assim, putz, como é que eu posso fazer do meu lado para reduzir esses atritos também, né? Como é que eu posso fazer para, mesmo que eu esteja vendendo um serviço B2B, que eu tenha vendendo uma coisa para outras empresas, que pode ser um software as a service ou qualquer coisa assim, como é que eu faço para reduzir esse atrito para a pessoa começar a usar? E o modelo, quando o pessoal fala do modelo freemium, né, quer dizer, de você dar o serviço de graça, aquela coisa do teste gratuito por 30 dias, esse tipo de coisa, são exatamente tentativas de se reduzir o atrito em um processo de onboarding voltado para o mercado B2B, né, voltado para ferramentas de software. Então, a gente tem exemplos desse negócio em tudo quanto é lugar. Tá? E o último elemento que a gente precisa equilibrar dentro do nosso processo é a questão da confiança. Né? Se todas as pessoas do mundo fossem 100% honestas, esse era um ponto que a gente não precisa se preocupar. Mas a verdade é que se você tem uma empresa, na verdade, independente de você ter uma empresa ou não, né? Se você está vendendo alguma coisa para alguém, seja o que for, você está sujeito a fraude. Alguém pode entrar em contato com você e querer comprar o produto ou o serviço ou o que quer que seja e não querer te pagar depois. Vai dar um calote, vai dizer que não recebeu, vai dizer que a qualidade estava ruim ou simplesmente vai desaparecer, né? Então, você precisa olhar para as características do produto que você está vendendo e do mercado no qual você está inserido para entender qual é o seu risco de fraude em cima do negócio, né? E em cima disso, pensar o quanto que você precisa tratar e gerenciar essas questões. A gente brinca assim, dá para você construir um processo de onboarding que evite todas as fraudes, né? Que seja 100% seguro e que não deixe passar absolutamente nenhum fraudador? Dá. É só você não aprovar ninguém. Esse processo é bom porque ele também é o processo de menor custo e de menor atrito. O cara clica o botão e fala assim, reprovado, clica o botão reprovado, clica o botão reprovado. Você não aprova absolutamente ninguém nunca, então você não tem fraude, não tem atrito e não tem custo. Você também não tem cliente, né? E aí não vai ter receita e daqui a um tempo você provavelmente não vai ter empresa. Mas é a forma que você tem de atingir a segurança perfeita, né? Entendendo que a gente quer ter empresa, que a gente quer que a nossa empresa continue, que a gente continua vendendo o nosso serviço, que a gente continua atraindo clientes e as pessoas venham visitar o nosso site, usar o nosso aplicativo, o que quer que seja, né? Não dá para ser radical, não dá para a gente reprovar todo mundo. Então a gente precisa equilibrar assim, qual é o risco que eu estou correndo versus os mecanismos que eu estou implementando para validar aquele cara no meio do caminho. E, de novo, eu tenho que pensar isso levando em consideração as questões de custo e de atrito. Né? Não adianta você estar pagando mais caro para prevenir a fraude do que a fraude te custaria. Né? Se você vende um produto que custa 10 centavos e aí você tem um percentual, você faz um teste sem nenhuma prevenção à fraude, você tem, sei lá, 1% de fraude, 10% de fraude, vai ficar fácil. Então, você está perdendo 1 centavo.
e aí você coloca uma ferramenta de fraude que custa R$1 para cada transação, você está gastando muito mais dinheiro do que você está ganhando com o negócio. O processo não está se pagando. Então, você precisa sempre equilibrar essa questão de custo. E, de novo, atrito. Processos de prevenção à fraude normalmente falam de gerar atrito com o cliente. E aí volta aquela coisa de em que momento eu faço a validação, né? Como é que eu posso estruturar? De repente, eu posso dar um acesso limitado para o meu produto, para o meu serviço, para o cliente durante um tempo, ou só de algumas funcionalidades para depois fazer uma validação. Enfim, tem muita coisa que dá para você trabalhar e para você evoluir aí dentro, de encontrar esse equilíbrio, né? E dentro de tudo isso, né, quando você está montando esse equilíbrio, você está levando isso para dentro de casa, é muito importante você, se você for o dono da empresa, ou se você for, enfim, o CEO ou qualquer coisa assim, você alinhar, né, botar no patamar certo as suas próprias expectativas, e se você estiver trabalhando para alguém, você levar para a diretoria e alinhar com quem está em cima as expectativas sobre o processo, né? A gente estava falando ainda agora dos trade-offs que tem entre você equilibrar esses diferentes pratos, né? Um exemplo que a gente usa bastante em cima de estudos que a gente fez no mercado, assim, cada campo novo que você coloca para ser preenchido em um formulário gera uma redução de conversão de 10 a 20%. Né? Então, se você tem 40 campos no teu formulário, de 100 pessoas que cadastram, talvez uma ou duas preencham aquele formulário até o final e sigam em frente, né? Um outro número interessante, assim, putz, eu vou fazer uma validação, eu vou pedir para o cara tirar a foto da carteira de motorista dele, eu vou pedir ao cara para digitar lá o número da carteira de motorista dele para pegar as informações. Legal, só que hoje só 30% da população brasileira tem uma carteira de motorista. Então, se a carteira de motorista é um elemento fundamental do seu processo de cadastro de usuários, você automaticamente delimitou a sua população-alvo a 30% da população brasileira, né? Então, entender esses números e entender esses trade-offs todos entre o tipo de validação que você está colocando, o tipo de processo que você está usando, a complexidade que você está dando para o processo e o quanto que isso está te custando em termos de clientes e do abandono desses clientes é fundamental. E aí um conceito que a gente fala muito dentro, ou pelo menos eu gosto muito de falar dentro da parte de computação, mas que se aplica para a vida como um todo, é assim, as decisões estratégicas ou de arquitetura do processo, né, de como você desenha o processo, são muito mais importantes do que os elementos táticos, os detalhes de decoração daquele processo, né? O elemento tático ele te ajuda a otimizar, mas se você está otimizando um processo que está mal desenhado, você nunca vai conseguir chegar no mesmo nível de um processo que seja bem desenhado. Então, você repensar o processo como um todo, a arquitetura do processo, o ponto onde as coisas estão, é fundamental para você poder fazer a coisa andar com o máximo de eficiência que você consegue, tá? E aí agora eu vou passar a palavra para o Adnet para ele continuar falando e contar para vocês um pouquinho sobre essas questões de arquitetura e de trade-off e continuar falando um pouquinho sobre os trade-offs de uma maneira até mais prática e com exemplos para todo mundo. Beleza. Obrigado, Toran. Bem, aproveitando o gancho do Toran sobre esses trade-offs e a relação da arquitetura, do desenho da arquitetura com as ferramentas, o que ele falou do nível tático, né? Eu normalmente acabo reduzindo para quem é mais técnico no quesito de ferramentas. Esse desenho de como vai ser esse uso, ele é extremamente importante, né? E esse desenho muitas vezes determina o sucesso do processo de onboard como um todo, independentemente da ferramenta que você esteja utilizando. E é interessante notar isso quando eu falo de variedade, tá? Dos tipos de validação. Muita gente pensa que o processo de onboarding ele é
uma linha, né? Um processo linear. E esse tipo de pensamento ele não é benéfico quando eu estou falando de onboarding, porque as experiências tanto dos fraudadores quanto das pessoas idôneas não são lineares. O que quer dizer com isso? Vou dar um exemplo prático aqui, que nesse momento de pandemia, né? Eu vi uma notícia recente que a Prefeitura do Rio, nesse processo de vacinação, estava fazendo a divisão por idade, igual a maioria das prefeituras aí pelo Brasil, né? E uma senhora reclamou, falando mais ou menos o seguinte: olha, a vacinação é na sexta-feira para 71 anos e eu faço aniversário no dia seguinte. Então não posso tomar a vacina no dia porque eu só faço aniversário no dia seguinte. E aí eu vou ter que esperar uma semana para tomar a vacina, que é lá na repescagem, só porque eu faço aniversário no dia seguinte à data da vacinação. Esse é um exemplo de como um processo não foi bem pensado, né? De como não se analisou todos os cenários. E aquelas pessoas que estão ali na borda, que fazem aniversário um dia antes ou um dia depois, como é que elas ficam? Né? Elas vão ter que esperar mais uma semana para tomar vacina? Você consegue transportar essa metáfora para dentro do onboarding, né? Eu, por exemplo, tenho na minha carteira de meus documentos, né, na minha habilitação, por exemplo, o nome da minha mãe de solteira, porque quando eu nasci, minha mãe era mãe solteira. Então, se você compara o nome da minha mãe com o nome que está na Receita Federal, hoje em dia, né, no cadastro oficial, o nome nunca bate. Isso significa que eu sou um fraudador? Não necessariamente. Eu sou um exemplo de caso que tem que ser tratado de forma especial, né? Então, essa variedade, eu gosto de brincar que o processo de onboarding não é uma linha, né? Ele é um conjunto de raízes. Existem vários caminhos para chegar do início do onboarding até o final. E varia de pessoa para pessoa. Depende da experiência de cada um, de como estão os dados dessa pessoa, se eles estão atualizados no meio público, se eles não estão, se os documentos dessa pessoa estão bem conservados ou não está. E você tem que ter carinho e cuidado com todos esses caminhos de processo de onboarding para trazer uma experiência decente para essa pessoa idônea, né? E também sem facilitar a vida do fraudador. Então, aplicar várias escalas de ferramenta ajuda muito nesse processo, tá? E só complementando, vale você pensar também na própria característica do produto, né? Se você tem um produto que, de repente, não tem custo, ou que tem um custo menor, ou tem um risco menor, você pode ter um caminho diferente de alguém que vai usar alguma parte mais sofisticada do teu produto, da tua ferramenta, ou do que quer que seja que esteja sendo entregue. Exatamente. Eu brinco que normalmente quanto mais complexo o onboarding, né, mais complexo o negócio, mais sensível é a fraude, maior são as raízes, né? Mais raízes você tem nesse processo. Isso acaba sendo um padrão. Ainda sobre essa questão do onboarding, né, nessa linearidade ou não, a ordem dos fatores altera o produto. Então, se eu tenho várias raízes e vários caminhos, a aplicação dessas ferramentas em determinada ordem, ela impacta diretamente no resultado. Então, essa escolha ela tem que ser muito pensada e analisada também. Vou dar um exemplo bem prático. Não adianta eu querer fazer um processo de onboarding, que a primeira coisa que eu peço para a pessoa é preencher um formulário, que o Toran falou, de 40 linhas. Na sequência, eu mando ela responder um SMS para dizer que o celular é dela, depois ela entrar no e-mail dela, confirmar que o e-mail é dela, depois eu apresento um questionário, peço ela tirar uma foto do documento, fazer uma biometria facial. Cara, você fez um onboarding grotesco, de uma vez só, com aquela pessoa idônea, e provavelmente você não vai afastar todo mundo, não só o fraudador, como a pessoa idônea também, né? Então, a ordem, como você apresenta aí esses fatores e as escolhas de quando eles vão ser apresentados ou não dentro dessas raízes que eu mencionei anteriormente, são os caminhos, impacta diretamente na produtividade do seu onboarding, tá? E existe uma necessidade muito grande também de adequação e sinergia entre o seu front-end, o seu aplicativo, ou seja, qual for a ferramenta que você está usando para comunicar com o cliente, com as ferramentas que você está utilizando para fazer a autenticação dele, tá? E isso afeta diretamente as configurações. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, um aplicativo em que ele naturalmente eu não consigo, por exemplo, mostrar, se eu vou trabalhar com um questionário, eu não consigo mostrar um questionário mais do que 4 perguntas que não cabem na tela, adianta eu configurar um questionário de 6 perguntas? Exemplo bem bobo. Não adianta. Um outro exemplo de configuração ainda sobre, por exemplo, questionários, né?
Se eu estou trabalhando, por exemplo, com um engajamento no meu produto que eu vendo, eu engajo pessoas de baixa renda, por exemplo, que recebem benefícios sociais. Adianta eu colocar perguntas sobre formação universitária? Muito provavelmente não, porque a maioria dessas pessoas não vai ter formação universitária, tá? Então, as configurações, elas são muito importantes para que tenha um sucesso ali dentro dessa ferramenta. Não só questionário, mas também qualquer uma outra. Quando eu falo, por exemplo, de background check, né? Você está checando o histórico dessa pessoa, dependendo do seu produto e das suas regras de negócio, não adianta você checar tudo que existe de variável possível de ser checada. Tem que chegar aquilo que é pertinente. Tá? Ou até para dar um exemplo mais simples, pensa a gente estava comentando do formulário inicial, né? Você pede ao seu cliente para preencher os dados de cadastro dele num formulário. Ninguém rola a barra de navegação do navegador para baixo mais. Então, se você tem um formulário que passa ali da linha da barra de navegação, e você tem que testar isso em diferentes resoluções de tela, essa coisa toda para entender mais ou menos o perfil de quem está acessando, se tiver pergunta que está para baixo da tela de rolagem, provavelmente elas não vão ser respondidas. Então, você precisa configurar o teu próprio formulário, a forma como você está, bem simples, né? Perguntando coisas para o cliente, que às vezes você vai ter coisas que tem que perguntar para o cliente que ele precisa preencher, que a melhor forma de você fazer, de repente, tipo, tem 3 perguntas, passa para a próxima tela, mais 3 perguntas, passa para a próxima tela. Então, você tem questões de configuração que estão relacionadas com a usabilidade, que são fundamentais de serem consideradas também. Quando a gente fala de configuração, né, a gente muitas vezes toca muito na configuração das ferramentas que você está usando e de como você pode fazer as coisas todas lá dentro, mas você precisa estruturar esse negócio de uma forma que a usabilidade esteja boa o suficiente para o cliente poder sair do outro lado e você não perder ele no meio do caminho. Um outro exemplo que cai como uma luva nisso que o Tora mencionou, e tem muito a ver com o slide anterior da ordem dos fatores. Tem um exemplo clássico aqui dentro da Big, que a gente fala de um cliente que precisava, não só por requisitos internos, mas de compliance com órgãos regulatórios, o uso de OCR, Face Match e questionário. E ele decidiu, num primeiro momento, por exemplo, embarcar tudo de uma vez. Óbvio, ele gerou um atrito e ele teve uma redução ali de entradas de pessoas, né, tanto de fraudadores como algumas pessoas idôneas. No segundo momento, ele fez um teste que ele manteve as mesmas ferramentas. A diferença é que ele usava 2 no momento do cadastro, que a pessoa estava preenchendo ali logo o formulário de entrada. Na sequência, ele deixava a pessoa ter acesso à plataforma dele, como se ela já tivesse sido aprovada, tá? Então a pessoa já conseguia interagir, clicar nos botões lá dentro do site, mexer no aplicativo e tal. Quando ele tentava fazer a primeira transação dele dentro da ferramenta, ele aí sim pedia a complementação do onboarding para ele tirar uma foto do documento. E isso aumentou muito a quantidade de entrantes que ele deixou de perder, né, de pessoas idôneas. Porque ele conseguiu reduzir esse atrito, fatiando esse onboarding em momentos diferentes, trazendo uma experiência saudável para aquela pessoa idônea. Repara que ele não deixou de usar nenhuma ferramenta. Tá? Ele só aplicou a ferramenta no momento correto, para aquelas pessoas corretas. Então, isso tem que ser muito bem pensado. Né? E muitas vezes a gente acaba se deixando levar na tecnologia por tecnologia. O que eu quero dizer com isso? A tecnologia por si só, ela é commodity. Tá? A tecnologia por si só, ela não resolve nada, ela não faz milagre. Então, como eu falei, se você pega, por exemplo, todas as tecnologias que existem hoje no Brasil, no mundo, para o processo de onboarding e validação de identidade, eu boto isso tudo de uma vez como uma bola de neve na entrada do processo de onboarding. Esse processo vai estar fadado ao fracasso. Tá? Agora, se eu faço um pensamento de distribuição dessas ferramentas ao longo do onboarding, com uma boa experiência de usuário, com um bom UX, né, com um bom retorno para esse usuário do que está acontecendo durante aquele processo, a chance de sucesso desse onboarding aumenta exponencialmente, sem que eu tenha que trocar qualquer tecnologia. Eu continuo usando as mesmas tecnologias, mas da forma correta, no momento correto, e dentro do caminho de jornada de usuário que seja pertinente para ele, que esteja de acordo com as mesmas regras de negócio e, ao mesmo tempo, esteja fluido para esse usuário final, que é uma pessoa idônea. Tá? Bem, um processo único não é suficiente, né? Então,
quando eu falo, por exemplo, que a gente falou de diferença de perfil lá atrás, que eu falei, não adianta eu botar pergunta universitária se o meu público não tem ensino superior, né? Você conhecer o perfil, por exemplo, do seu público é extremamente fundamental. A gente trabalha com clientes grandes que têm, por exemplo, vários segmentos, né, de atuação diferentes. Então, o mesmo processo de onboard que eu aplico para um perfil X, por exemplo, de novo, vou usar o exemplo de classe econômica, né? Se eu estou usando a classe A, eu vou ter um perfil de onboarding ali definido. Para uma classe C ou D, eu tenho que fazer de uma outra maneira. Porque eu não posso esperar que a experiência de interação dessas duas pessoas seja igual, né? A partir de uma coisa muito simples. Por exemplo, se você está trabalhando com um aplicativo, o smartphone dessas pessoas já é diferente. Você pedir, por exemplo, uma foto para uma pessoa que tem um smartphone mais simples já é um processo muito mais doloroso, né? Você tem que entender essas variações de perfil para adequar o seu processo de onboarding de acordo com o perfil do seu usuário. O que ele está esperando daquilo? Voltando lá atrás, qual é a expectativa dele? Lembra que o Toná falou de expectativa? Qual é a expectativa desse usuário no processo de onboarding? Será que ele está esperando esse tanto de coisa que você vai pedir para ele? Será que tem como equilibrar isso, distribuir isso ao longo do processo e adequar isso ao perfil dessa pessoa? Tem um ponto interessante. Antigamente, quando a gente ia pedir cartão, quando a parte digital não era tão disseminada, né, e você ia pedir o cartão de crédito, você tinha que preencher uma proposta no papel, né? Você ia numa loja ou enfim qualquer coisa assim, você preenchia a proposta no papel. E aí, muitas vezes a empresa que ia te dar o cartão de crédito pedia para você apresentar um comprovante de residência, um comprovante de renda e o documento, não sei o quê. E o pessoal das empresas de cartão de crédito brincava que a única pessoa que carrega todos os documentos numa pastinha debaixo do braço é o cliente que você não quer, né? É o cliente que não tem, que você vai dar um cartão e o cara vai fazer uma bobagem com aquele cartão. Porque é isso, né? Se você tem um processo que é muito complicado, no final das contas, provavelmente só vai se adequar àquele processo quem quer muito. E às vezes quem quer muito, dependendo do que você está oferecendo, não é o cara que você quer, né? Ou é um segmento tão fechado da população que não vale a pena para você. Exatamente. Quando a gente fala ali do lado ali de teste AB, ele é uma ferramenta que hoje em dia é muito importante para tudo, né? Teste AB se aplica diversas áreas, não só onboarding, mas onboarding ele tem uma sinergia muito forte também. Para você entender se essa configuração está funcionando ou não, e não só a configuração, se o seu processo de onboarding está funcionando ou não, tá? Ajuda numa tomada de decisão a partir de uma análise de dados. Então, por exemplo, se eu quero acrescentar uma ferramenta dentro do meu processo de onboarding, será que eu vou acrescentar ela no início, no meio, no fim? Em que situação eu vou acrescentar? Se eu vou fazer uma mexida de UX? Tudo isso vale a pena você aplicar um teste AB para você comparar o que você tem hoje com a proposta nova que você está elaborando, tá? Seja, como eu falei, uma mudança numa ferramenta, seja uma mudança de experiência de usuário, de jornada desse usuário ao longo do caminho. E contrastar essas mudanças através de dados é muito mais seguro do que no achismo, né? A gente tem uma mania de, eu acho que essa pergunta aqui não funciona, né? Eu já vi isso algumas vezes. A gente tem que tirar um pouco o nosso chapéu das nossas experiências passadas, que nem sempre isso é verdade para todo mundo. E nem sempre isso é verdade para o processo de onboarding que eu vou estar tratando. Então, a gente tem que vestir o chapéu ali da tomada de decisão com dados, e o teste AB te ajuda muito nisso. Só em 30 segundos, para quem não sabe o que é, né? Teste AB é um conceito de você fazer, você quebrar as pessoas que estão entrando no processo em dois grupos, um grupo A e um grupo B, e cada um desses grupos vai ser submetido a um processo diferente, com algumas configurações diferentes, com algumas características diferentes. Você contabiliza o que está acontecendo com as pessoas, então você vê quantos foram aprovados, quantos foram reprovados, ou quantos chegaram até o final, quantos abandonaram, não importa a métrica que você quiser, e no final você compara para ver qual que foi o mais efetivo. Então é uma forma um pouco mais sistemática de você conduzir testes para ver o que funciona melhor, né? Exemplos interessantes de teste AB. O Netflix faz teste AB com a homepage dele o tempo inteiro, né? Toda vez que você loga no Netflix, ele está escolhendo lá dentro se você vai num grupo A, num grupo B, e você vai ver uma home com listas em ordem diferente, com layout diferente.
Muitas vezes as máquinas de busca, o Google, etc., fazem exatamente a mesma coisa. Eles estão o tempo inteiro fazendo teste AB de usabilidade, da forma como os resultados são exibidos, e às vezes até na própria URL, quando você digita lá em cima e faz uma pesquisa, você consegue ver que aparece lá teste AB, não sei o que, grupo A, grupo B, então você consegue ver a sua participação nesses testes. Tá? É uma coisa muito importante para qualquer tipo de processo que envolva interação com um usuário, com uma outra pessoa. Exatamente. E isso se aplica, como eu falei, diretamente aos processos de onboarding também. Né? Você consegue testar tudo que você está fazendo ali dentro e entender se a sua modificação vai estar melhorando ou piorando o seu onboarding. Então, acho que tudo isso, né, que a gente falou até agora, sintetiza muito bem nessa frase. Né? Você tem que encarar como um processo, não como uma ferramenta. A ferramenta, ela só está ali para te possibilitar a execução do processo. Tá? Mas o processo que é o caminho, ele que é o que vai determinar o sucesso ou não desse seu processo de onboarding. Tá? E que tipos de ferramentas a gente normalmente tem discutido atualmente? Tá? A grande maioria das pessoas no mercado. A gente tem falado muito sobre algo que a pessoa tem, então processos de validação de documento. Então, quando eu peço para a pessoa tirar uma foto da CNH, do RG, do passaporte, algo que a pessoa é. Então, estou falando ali das biometrias em geral. Normalmente, hoje em dia, se fala muito da biometria facial, que tem o melhor custo-benefício. Existem outros níveis de biometria. Tem a de digital, que ela é muito comum já hoje em dia em caixa eletrônico. Né? A gente tem um processo, por exemplo, de íris em alguns locais mais avançados. Mas, em geral, os processos de onboard digital hoje em dia falam essencialmente de biometria facial. Tá? A gente tem o processo de algo que a pessoa sabe, que é o KBA ou questionário, eu até mencionei ele anteriormente. Então, é apresentar uma série de perguntas que, na prática, só a pessoa que é detentora daquele CPF ou daquele documento vai saber responder àquelas perguntas. Tá? Então, eu vou perguntar sobre o passado dessa pessoa, sobre onde ela estudou, por exemplo, ou então se ela é sócia de uma empresa X, enfim, uma série de perguntas que são possíveis de serem feitas sobre o histórico de vida dessa pessoa. E o background check, que é você validar o que o mercado sabe sobre aquela pessoa. Então, aqui eu estou preocupado em saber o antecedente daquela pessoa, né? De onde ela veio, o que ela fez ali naquele histórico. Será que ela já não é um estelionatário, por exemplo, conhecido aí pelo mercado? Ou uma pessoa idônea que também o mercado já conhece? Né? Então, separar esse joio do trigo aí nesse processo de background check. Eu vou entrar em detalhes sobre cada um desses passos. Então, algo que a pessoa tem, algo que a pessoa é, algo que a pessoa sabe e o que o mercado sabe sobre ela. Tá? Então, vou começar aqui com o mercado sabe sobre ela. Esse ponto aqui é um dos pontos bem legais, porque esse aqui é um dos processos que a gente chama de sem atrito. Né? O Turan falou lá atrás sobre essa diferença lá do atrito, você ponderar muito bem quando você tem que utilizar ele. Então, quando eu falo algo que o mercado sabe sobre essa pessoa, a gente consulta o mercado. Então, a gente não exige uma interação direta dessa pessoa. Então, já é um bom início aqui, em uma boa prática, eu ajudar não só a pessoa, mas verificar quem ela é. O que eu quero dizer com ajudar a pessoa? Eu coletar dados que o mercado sabe sobre essa pessoa, consultar o mercado sobre dados que essa pessoa sobre o que o mercado tem dessa pessoa, é uma forma, por exemplo, de eu antecipar o preenchimento automático de campos. Quem é que não gosta de botar lá o CEP quando vai preencher o endereço e preenche tudo, a avenida, lá o número, já aparece tudo preenchido para você, já economiza tempo. Isso já acelera a sua experiência com onboarding. Né? Aqui não é diferente. Se eu consigo consultar, através, por exemplo, de uma chave única, um e-mail, um CPF, como eu falei, o número de um RG, por exemplo, dados básicos, dados cotidianos de um formulário que o mercado tem sobre essa pessoa, eu já posso, por exemplo, adiantar um preenchimento de formulário. Ou nem perguntar certos dados, eu já preencho eles direto na minha base, por exemplo, sem nem ter que fazer a pessoa interagir com aquilo. Tá? Então, essa é uma forma já de acelerar esse processo de onboarding, diminuir um pouco esse atrito. E também, por exemplo, de eu checar o passado dessa pessoa. Eu, através de uma consulta que a gente normalmente sintetiza no mercado com o nome de background check, mas que também pode ser entendida como uma consulta de dados, é checar os dados que essa pessoa tem. Qual é o antecedente criminal dessa pessoa?
Se a pessoa tem processos judiciais que levem a crer que ela não é legal para entrar no meu processo de onboarding, ou que eu tenho que tratá-la de uma maneira mais cuidadosa no meu processo de onboarding, então essas tomadas de decisão são muito auxiliadas por esse tipo de processo de entrada que não tem atrito. Então, você não gera atrito com a pessoa idônea e você já começa a ramificar o seu processo de entrada, que nem eu falei lá atrás, sem nem gerar atrito. Então, é bem interessante aqui esse tipo de análise sobre o que o mercado sabe dessa pessoa. O que a pessoa tem, tá? Então, quando eu falo que a pessoa tem, a gente normalmente pensa, eu vou até falar isso no próximo slide, a gente pensa naquele processo antigo, daqueles tokenzinhos que o banco te dava de carregar no chaveiro, né? Aquilo era o início de um questionamento do que a pessoa tem. Então, um dos processos de autenticação é a pessoa ter alguma coisa que só a pessoa idônea tem. Então, no caso, naquela época dos tokens do banco, né, que não tinha smartphone, era aquele chaveirinho. Hoje em dia, nos processos de onboard digital, a gente fala muito do documento. Então, lá do CNH, do RG, no caso do Brasil, são os mais utilizados. Então, eu pedi esse documento, hoje em dia, tem sido parte fundamental, inclusive para compliance de muitos segmentos de mercado. Tá? E ele está cada vez mais ágil. Obviamente, aqui eu tenho um pouco de atrito, porque eu vou pedir para a pessoa tirar uma foto do documento. Mas muitas vezes isso é necessário no processo de onboarding. Ele é parte fundamental de muitos processos. E saber quando pedir a foto desse documento e como pedir, como orientar essa pessoa é muito importante. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê que é muito comum acontecer no mercado é a pessoa, de novo, botar toda a fé dela sobre a tecnologia, que, como eu falei, não faz milagre, né? O que resolve é o processo, e esquecer do processo. Esquecer que, por exemplo, eu tenho que orientar essa pessoa como tirar foto. Muita gente nunca tirou uma foto do documento no processo de onboard, tá? Então, ela não sabe como tirar. Ela vai tirar foto lá no escuro, né? Ela está no quarto lá com a luz apagada, sei lá, vendo TV, e ela vai tirar foto do documento. Essa é uma etapa em que você tem uma necessidade de interação de UX, né? Experiência de usuário, muito importante no seu front-end. A ferramenta por si só, ela não vai resolver, tá? Ela vai viabilizar. Pessoal, no final a gente vai responder todas as perguntas, tá? Então, a gente não está ignorando, só para avisar aqui. Na sequência, ainda complementando o slide anterior, que eu já até mencionei do tokenzinho do banco, o que mais a pessoa tem, né? Hoje em dia, aqueles chaveiros foram colocados de lado. E hoje em dia a gente usa muito um processo que é muito comum, ou de SMS ou de token dentro de aplicativo. Né? Então, o token do banco está dentro do aplicativo do banco, lá no smartphone. O envio do SMS funciona como uma espécie de token. Então, é possível você utilizar esses processos como uma forma de complementar várias áreas do teu processo de onboarding. Tá? Obviamente, ele não resolve o processo de validação de identidade, mas ele te ajuda a complementar alguns pontos que você considera que são críticos. Então, eu validei que, por exemplo, o documento, lá consegui validar o documento, mas eu estou com alguma incerteza, eu posso, por exemplo, aplicar ali um processo de SMS se eu tiver a certeza que o celular daquela pessoa já está autenticado previamente. Tá? E aí, de novo, é importante pensar sempre no perfil, né? Quer dizer, às vezes a pessoa não sabe ver um SMS, às vezes a pessoa nem sabe onde dentro do telefone ficam os SMS, nem sabe o que é um SMS, né? Então, você está mandando token por SMS para a pessoa se autenticar e não vai chegar do outro lado, né? Ou mesmo que chegue do outro lado, a pessoa não vai saber ver. Então, pensar no processo e pensar no perfil do seu cliente é fundamental, independente da ferramental. Isso. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar aqui dentro do Big ID como mais ou menos funciona um processo de OCR, tá? Para quem nunca viu, todo mundo ficar aqui na mesma página. O que eu posso fazer aqui no site, como eu faria, por exemplo, no aplicativo, enviar um documento que eu estou enviando a minha CNH, tá? E o sistema vai processar essa imagem por debaixo dos panos e extrair as informações de dentro do documento. Então, a pessoa não precisou digitar nada, tá? Então, uma coisa que eu sempre falo é se você vai obrigar todo mundo a tirar foto do documento, e eu acho que não faz muito sentido você pedir informações para a pessoa no início. Talvez faça, alguns casos faz sentido, tá? Não estou dizendo que isso é uma regra.
mas a maioria dos processos é facilitado. Já que você vai pedir o documento, pede logo o documento, não precisa a pessoa preencher o nome dela, o CPF. A gente já vai extrair isso de dentro do documento, né? Então, fica essa pulga atrás na orelha aí para alguns, sobre como a gente caminha, né, com esse desenho da experiência da jornada do usuário. Então, por exemplo, aqui extrair todos os meus dados de dentro da CNH, e aqui dentro da Big Data Corp a gente também consegue fazer uma validação com dado público, né? Então, comparar o que eu extraí de dentro do documento com os dados públicos que eu tenho, por exemplo, na Receita Federal para essa pessoa. Lembra que eu falei lá atrás que minha mãe, nos meus documentos tem o nome de solteira? Então, o nome da minha mãe não bate em 100%. Tá? Isso não significa que eu sou fraudador, né? Talvez eu precise passar por um outro caminho do processo de onboarding. Deixa eu parar aqui o compartilhamento e depois eu volto. Ué, cadê os slides? Você clicou no botão errado, é o botão de apresentação. Já acertei para você. Obrigado, você me ajuda aí que eu nunca mexi aqui nesse troço. Na sequência, eu tenho aqui o que a pessoa é ou demonstra ser. Então, foi o que eu mencionei lá atrás das características biométricas. Então, impressão digital, palma da mão, a gente tem em alguns caixas eletrônicos, né, digital do dedo da pessoa lá na entrada da academia, a íris, né, nos processos mais complexos. Hoje em dia, a gente fala muito da análise da face para os processos de onboarding digital. Tá? Teoricamente, eu estou falando de uma avaliação de elemento que, como diz ali no slide, é único e incopiável, né, digital, daquela pessoa. Então, digital facial, digital do dedo. Então, normalmente esse é um processo que é um pouco mais complexo, mas ele normalmente tende a ser confiável, obviamente, se aplicar ele da maneira correta, se não deixar muitas brechas. Tá? Que seria um processo de validação facial aqui. Vou compartilhar aqui de novo para vocês darem uma olhada. Enquanto o Adnei está abrindo aí o compartilhamento, a gente está falando de coisas, mas pensa assim, você poderia ter no limite, vou botar um sensor de DNA da pessoa que vai ver o DNA da pessoa, né? Agora, a gente colocou ali entre aspas únicos, porque no final das contas todos esses elementos, eles são razoavelmente únicos, né? Quer dizer, na população em geral não deve ter ninguém igual, mas olhando para uma amostra suficientemente grande, você vai encontrar pessoas com as mesmas características faciais, você vai encontrar pessoas com as mesmas impressões digitais e assim por diante, né? Então, o nível isso também é importante lembrar, né? Mesmo em um processo biométrico, que teoricamente é único, você pode estar sujeito a falsos positivos e falsos negativos, e você pode estar sujeito à manipulação, né? Quer dizer, o cara pode usar lá uma coisinha de látex para pegar a impressão digital de outra pessoa e passar na impressão digital, ele pode imprimir uma máscara e botar uma máscara de silicone em cima do rosto para se passar por outra pessoa. Até a parte de DNA dá para manipular, tem métodos para você trocar o DNA numa amostra sanguínea. Então, não existe processo que é 100% seguro. No Brasil, iam subornar o laboratório, né, Tony? Que aí já trocava logo o sangue de uma vez, para burlar o DNA. Então, aqui, por exemplo, um processo de biometria facial 1 para 1, eu botei ali um documento meu, uma CNH minha, e vou botar aqui a foto de um colega meu de trabalho, e eu consigo, então, comparar esses dois rostos e ter um retorno de que os rostos não coincidem, né? Não é a mesma pessoa, a similaridade é muito baixa, tá? Ou, ao contrário, eu enviar a minha CNH e uma foto minha e ter uma comparação feita com sucesso, com alta similaridade, porque é a mesma pessoa. Tá? Existem outras aplicações, não só eu comparar duas fotos, né? Duas selfies ou uma selfie em um documento, por exemplo. Eu posso montar uma base de pessoas que eu já conheço. Tá? Então, a Big Data tem ferramenta, por exemplo, também para isso. A gente consegue sustentar aí operações de clientes que precisem montar bases de rostos identificados. Tá? E aí essas bases elas são exclusivas, né? Ninguém mais tem acesso, a não ser o próprio cliente. Então, ele consegue consultar essas bases e, por exemplo, montar desde uma lista de pessoas que não são bem-vindas na plataforma, que são fraudadores conhecidos, ou uma lista de pessoas idôneas que ele quer consultar. Tá? E a gente tem uma lista própria, que aqui eu tenho na demonstração, que é a lista de procurados e foragidos da justiça. Né? Então, aqui um outro exemplo de aplicação de face match. As polícias civis, a Polícia Federal divulgam na internet, de forma pública, foto de rostos de procurados e foragidos. Então, a gente coleta e cria bases
de dados para essa comparação. Tá? Então, por exemplo, vou botar na minha foto lá, se Deus quiser não vai dar positivo, é ótimo, não deu positivo, não estou procurado. Não, verde é que está procurada. Não é vermelho. E aí eu posso aqui submeter um foragido para provar que é o vermelhinho aqui, ó. Então, esse aqui é um foragido, ele está em base do disco de denúncia da Interpol. Então, a gente consegue ter um match aqui positivo de que ele é um procurado ou foragido da justiça. Tá? Então, são exemplos de uso da ferramenta de biometria facial. Tá? Deixa eu interromper aqui e voltar. Deixa eu voltar para o slide. Pronto. Valeu. Então, é isso na prática o que rola mais ou menos ali. Eu falei bem por alto, tá? Isso tem que ser adequado ao processo, tem que ser bem construído, bem, né, colocado de forma cuidadosa dentro do processo, mas é isso de maneira geral, quando eu falo de biometria facial, aquela interação mais ou menos que acontece. E por fim, o que a pessoa sabe, né? Esse é engraçado porque eu sempre falo que os anteriores que eu falei, de lá de OCR, né, que é o documento, a parte de biometria facial, são coisas que estão muito na moda, estão muito em voga. As pessoas procuram muito isso com muita ênfase. E acabam com mais vontade de achar uma ferramenta que atenda eles naquilo do que pensar no processo. E, por exemplo, acabam muitas vezes ignorando certas ferramentas que eles consideram mais fora de moda, mas que muitas vezes são extremamente eficientes e que resolvem o problema. Então, o que a pessoa sabe volta no que eu falei lá de questionário, por exemplo, de KBA. Isso é uma das metodologias, que é a Knowledge Based Analysis, né? Então, eu vou fazer uma análise ali de conhecimento daquela pessoa. O que ela conhece? Beleza, você é dono desse CPF? Então, me responde aqui o que você sabe sobre esse CPF, né? Para eu autenticar que essa pessoa é quem diz ser. Então, esse é um processo que eu, pessoalmente, gosto muito. Ele muitas vezes é esquecido por conta da coisa da moda, tá? E da tecnologia por tecnologia. E muitas vezes é ele que vai resolver um problema de um processo, ou uma etapa de um processo. Tá? Ele que vai ser lá o resolvedor do problema. De forma bem prática, a gente tinha essa questão antigamente do que a pessoa sabe, login e senha. Então, a senha é uma coisa que a pessoa sabe, né? Ou a frase secreta, né? Qual o nome do seu cachorro, primeiro cachorro. Então, esse tipo de coisa que a pessoa sabe. E a gente tem uma evolução disso, que é o questionário. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui de novo, para mostrar para vocês aqui essa última ferramenta. Então, de maneira prática, a gente tem um pool de perguntas. Dentro desse pool de perguntas, a gente consegue, por exemplo, a partir de uma chave, pode ser um CPF, normalmente acaba sendo uma chave forte, né, o CPF, a gente consegue gerar um questionário que é único, tá? Para essa pessoa. Então, aqui no meu caso, qual é o nome do seu pai ou da sua mãe? Em 2019, qual banco você utilizou para restrição de imposto de renda? Qual dessas instituições você estuda ou já estudou? Você trabalha em uma empresa de qual segmento? Tá? Então, aqui, Big Data Corp, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, que é o KNAI, lá onde está o meu registro de trabalho. Eu posso enviar as respostas e ver que eu fui aprovado. Tá? Obviamente, essa metodologia aqui, ela exige muita configuração. Eu fiz aqui uma demonstração bem simples dela, tá? Ela tem muitas etapas de configuração, desde escolher quais perguntas você quer utilizar ou não quer utilizar, até qual é a pontuação que você vai estabelecer para cada uma das perguntas. Então, tem várias etapas. Tá? Então, quando eu falo, por exemplo, de KBA, é um dos processos de configuração de ferramenta que exige essa interação entre a gente e o cliente de forma muito próxima, para que a gente tenha sucesso também dentro da ferramenta. Tá? E só para exemplificar um pouco aqui da nossa ferramenta, se eu mandar gerar o questionário de novo, você vai ver que algumas perguntas mudam. Tá? Aqui, ó, por exemplo, a última pergunta já não é mais segmento, é qual empresa eu trabalhei. Né? Se eu mandar gerar de novo, você já vê que pode vir outro aqui, ó, qual graduação eu fiz, não mais qual onde eu estudei. Agora perguntou o e-mail, qual ano de nascimento da minha mãe, né, meu e da minha mãe. Quem você processou. Ação judicial que eu movi contra qual instituição, né? Então, vocês veem que esse questionário, ele idealmente não pode ser pré-moldado. Uma ideia muito antiga que as pessoas têm de questionário na cabeça é aquela pessoa que liga lá do banco para você, deixa eu fazer aqui 3 perguntas, e são sempre as mesmas perguntas, e são perguntas básicas, que é qual a sua data de nascimento, qual é o nome da sua mãe, que todo mundo sabe e nunca muda, né? Aqui não, aqui a gente tem uma preocupação muito grande de dar esse dinamismo muito intenso ao questionário para que ele realmente seja uma análise de conhecimento e não um decoreba. Tá?
E a ideia é ser uma ferramenta, como a gente estava falando, é uma questão de processo e de ferramenta complementar, né? Quer dizer, eu tenho uma situação onde de repente eu ia pedir para o usuário digitar a senha dele, que é uma coisa que ele sabe, mas eu quero um nível de segurança um pouco maior do que uma senha, então eu posso fazer um questionário. Ou eu tenho um momento onde eu entendo que eu preciso de um fator adicional de validação por uma questão de segurança, ou do que quer que seja. Ou eu pedi para a pessoa submeter, tirar a foto do documento, mas o celular dela, a foto fica muito ruim, eu não consigo pegar, então eu vou ter um fallback e vou colocar o questionário como uma chance adicional de validação daquela pessoa, e aí vou tratar isso, né? O que a gente está tentando explicar é que construir e aí para tentar sumarizar tudo, e aí a gente entra nas perguntas, mas basicamente assim, construir o melhor processo do mundo é você conhecer o seu produto, a forma como os clientes estão acostumados a interagir com o teu produto ou com o teu serviço, né? O que é aceitável para eles em termos de burocracia, de atrito, dessa coisa toda, e combinar as ferramentas para montar o processo que tenha a maior efetividade em termos de custo, de aprovação de pessoas, de redução de atrito e das métricas que você quiser tirar. Tá? Vou passar aí para a página final, tem a nossa informação de contato aí na página. Antes da gente entrar nas perguntas, eu queria agradecer a todo mundo aí pela atenção de vocês, tá? Vamos então partir para as perguntas. A gente tem algumas perguntas que foram feitas aí ao longo ao longo da apresentação. Como eu expliquei no começo, a gente vai ler as perguntas e responder, porque nem sempre o chat aparece na gravação. Tá? Então, a primeira pergunta, como comprar o Big Boost? Nosso e-mail de contato está aí na tela, entre em contato com o contato@bigdatacorp.com.br ou com o comercial@bigdatacorp.com.br ou entre no nosso site www.bigdatacorp.com.br e tem os formulários de contato por lá. Você entrando em contato com a gente vai falar com você e com certeza a gente consegue te ajudar. A segunda pergunta, eu gostaria de colocar uma questão. Entendo perfeitamente o raciocínio que vocês estão construindo, mas como a gente pode compatibilizar essa relação de efetividade de onboarding e atritos com o excesso de burocracia, por exemplo, do nosso judiciário, quando a gente precisa acionar ele? Né? Os serviços do governo, no geral, eu diria, né, são totalmente burocráticos, né? A gente vive num estado... A gente não, acho que o mundo inteiro praticamente vive num estado que é burocrático. Parte do objetivo da burocracia é fazer com quem não queira muito aquele serviço meio que desistir dele, né? Então, parte da burocracia, às vezes, é até obrigatória. Mas eu acho que, assim, o que a gente está vendo hoje, não só no Brasil, no mundo inteiro, e de uma forma até meio que forçada, é uma transformação digital até dos serviços públicos. Né? Tem cada vez mais coisas que você consegue fazer eletronicamente ou que foram reduzidos os níveis de burocracia necessários, exatamente porque numa situação onde está todo mundo em casa, ninguém pode sair, ninguém pode ir na agência XPTO para ver não sei o quê, né? A gente está preso dentro de casa, a gente precisa conseguir resolver as coisas remotamente. Existe, obviamente, um déficit técnico quando a gente fala das agências de governo em geral. A gente tem um déficit técnico dessas agências, de como elas podem, de como elas fazem para atender os clientes, e eu acho que isso é talvez um fator de limitação, mas o que eu acho que a gente está vendo na prática, que a tendência é se acelerar cada vez mais, é a disponibilização dos canais digitais de atendimento que tendem a reduzir a burocracia, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa entender também que tem determinadas ações que a gente vai tomar que precisam de uma burocracia maior. Seja porque elas são ações com consequências maiores, né? Assim, eu quero mover um processo, mover uma ação contra uma determinada pessoa, para pegar o exemplo de acionar o judiciário, né? Isso não é para ser uma coisa trivial de fazer,
né? É uma coisa... tem que ser uma coisa mais complexa, porque a gente tem que fazer com que o usuário pare para pensar no que ele está fazendo. Então, a minha, e aí é uma opinião pessoal mais do que qualquer coisa, eu acho que assim, às vezes um pouco de burocracia é importante para a gente parar para pensar, né? Quantas compras por impulso a gente não deixaria de fazer se a Amazon não tivesse lá o botão de one click buy, né? Ou os outros e-commerce não tivessem o botão de compra com um clique, né? Talvez a gente fizesse menos compras por impulso e talvez isso fosse uma coisa boa. Então, às vezes, um pouquinho de burocracia é um negócio importante. Adnei, você quer complementar? Eu concordo com você, acho que tem alguns processos que merecem a burocracia, mas ao mesmo tempo eu concordo com o Adriano também. Eu acho que as empresas públicas têm um excesso aí de burocracia exacerbado, né? Agora, Adriano, eu acho também que é muito fácil perceber isso, né? Não existe uma pessoa que não reclame do processo burocrático judiciário brasileiro, né? Então, eu acho que quando a gente chega no nível de atrito com as pessoas idôneas, que eles estão, é um fato explícito e claro para todo mundo que tem um erro no processo, né? Que tem que ser corrigido, tem que ser rediscutido com os stakeholders que estabeleceram aquele processo. Eu acho que é mais ou menos essa analogia para dentro do mundo corporativo. A próxima... Mais alguma coisa ou posso seguir para a próxima? Posso responder a próxima ali do SSO? A resposta é sim, então é fácil. Então, a pergunta é se a gente tem SAML e SSO, né? Single Sign-On. Sim, a gente tem essa funcionalidade. Esse é um negócio super interessante também que tem surgido, mas que é uma coisa que você tem que pesar quando você está usando no seu processo. Então, para quem não conhece, né, o que é o Single Sign-On? A ideia do Single Sign-On é tipo assim, quando você entra num site, tem o site lá, o botãozinho entrar com Facebook, ou entrar com Google, ou entrar com qualquer coisa que seja que não seja o seu próprio formulário de cadastro, né? Essa é uma ferramenta muito legal porque te permite aproveitar um esforço de cadastro que foi feito por um terceiro, o Google ou o Facebook, ou quem quer que seja, né? E simplificar o processo. No final, o que você está falando é assim, bom, se esse cara já se cadastrou no Facebook, eu vou aceitar que o Facebook já fez as verificações que tinha que fazer e vou criar a conta para ele dentro do meu serviço, não vou precisar me preocupar com isso, né? É legal como uma ferramenta de redução de atrito, mas você tem que pesar o outro lado. Qual é o outro lado, né? O outro lado primeiro, você está terceirizando um dos pontos chaves do teu relacionamento com o cliente, que é a questão de você ter as informações daquele cliente dentro de casa, né? E se amanhã aquela empresa com quem que teoricamente está te passando os dados parar de te dar acesso àquela informação? Ou falar que você precisa apagar aquela informação da tua base? Como é que vai ficar, né? Um segundo ponto, e aí sendo mais prático mesmo, a gente vê que a ferramenta de single sign-on em processos de onboarding mais críticos, para produtos mais sofisticados, ela não funciona. Ela gera uma quebra muito grande. A grande maioria das pessoas ainda prefere criar uma conta separada para os serviços do que usar a mesma conta para tudo. Parte disso é cultural, parte disso é um pouco de preocupação de segurança mesmo das pessoas. Só complementando também isso que o Torão falou sobre o SSO, se quem fez essa pergunta, se estiver preocupado em relação a ligar o seu AD, né, o seu controle de usuários da sua empresa com o nosso site ali do BigAD, por exemplo, para os seus operadores entrarem no site e gerarem questionários, etc., também é possível, tá? A gente tem um SSO dentro do nosso produto, tá? Agora, tudo que eu falei aqui de questionário, OCR, FaceMatch, tudo aquilo a gente entrega também via API. Inclusive, o uso majoritário dos nossos serviços é via API, tá? Boa. A próxima pergunta: quais informações a gente coleta dos clientes, botaram entre aspas, no mercado? Na verdade, no mercado a gente não coleta nenhuma informação, a gente coleta informações de fontes públicas. E quando a gente fala de fontes públicas, a gente está falando de dois tipos de fonte de informação. Uma são sites, por exemplo, do governo, portal da transparência, esse tipo de coisa, né?
E a outra são ambientes onde a própria pessoa tornou a informação dela pública. Tá? Para quem quiser saber a lista completa das informações, pode, de novo, entre em contato com a gente tem um link, a gente tem a documentação pública do serviço, do Big Boost, que tem a lista completa das informações que a gente tem disponíveis para você consultar e para você usar em todos esses processos de validação e confirmação de identidade, no processo de onboarding como um todo que a gente vem falando. Tá? São dezenas de milhares de informações diferentes, por isso que não dá para a gente falar tudo aqui. Tá? Mas entrando em contato com a gente manda esse link e fala um pouquinho sobre isso. A próxima pergunta é se a gente tem atendimento aos clientes 24/7. Sim, a gente tem atendimento aos clientes 24/7, até porque a gente lida com clientes que a área operacional deles não está no Brasil, e até com clientes de fora do Brasil que têm horários que são diferentes dos nossos, né? Então a gente tem um atendimento 24/7. E além do atendimento 24/7 padrão, que está dentro do nível de serviço que a gente tem no contrato por default, né, sem você pagar nada mais por ele, a gente tem também uma opção adicional de serviço de suporte dedicado, caso um cliente queira contratar um tipo de suporte adicional, onde ele vai ter uma equipe dedicada para atender, tipo um telefone vermelho, que se tocar sempre vai ter alguém disponível para atender, exclusivamente alocado para ele. Tá? Tem um comentário aqui do Rafael, acho que em cima da pergunta dele de como ele faz para contratar. Ele falou que já enviou um e-mail alguns dias atrás e não teve uma resposta. Se você mandar um e-mail para o contato@bigdatacorp.com.br, eu vou estar copiado e eu posso dar uma investigada no teu caso e o que aconteceu e por que você não teve a resposta. Tá? Então, manda uma mensagem para a gente no contato@bigdatacorp.com.br que eu dou uma olhada e a gente te retorna. A próxima pergunta. Legalmente, uma empresa especialista em Face Match pode armazenar as fotos coletadas dos clientes finais dos seus clientes, criando uma base, e depois realizar validações de novas faces? Ou seja, é uma base compartilhada entre todos os clientes. A resposta depende. Como praticamente tudo na área jurídica, a resposta para isso depende. Né? O que a LGPD diz na prática que para você poder fazer isso, o cliente final, né, quer dizer, a pessoa de quem você está recolhendo a informação de face, da face, ela tem que ser avisada de que o rosto dela está sendo recolhido e de que ele vai ser compartilhado com terceiros para essa finalidade. Existem algumas coisas, zonas meio cinzas ou que não estão 100% claras ainda dentro da legislação. Né? Por exemplo, uma das teses de uso da informação que está contida dentro da LGPD de que se você está usando uma informação para fazer, por exemplo, a prevenção à fraude, né, a confirmação de identidade para evitar uma fraude no nome do titular, você pode usar a informação da pessoa, teoricamente, sem o consentimento dela. Mas isso esbarra também numa questão dos direitos que a pessoa tem, quer dizer, e um dos direitos que ela tem é de transparência, de saber do que está sendo feito com o dado. Então, não é exatamente claro como é que fica a questão do... Por exemplo, eu entrei numa loja, a loja tem uma câmera e está tirando a minha foto quando eu estou no caixa da loja comprando alguma coisa na loja, né? E aí essa foto que foi tirada minha vai ser compartilhada com um terceiro que vai montar uma base de referência. Tá bom, mas eu não tenho visibilidade desse relacionamento. Eu, em momento algum, fui avisado ou informado desse relacionamento. Então, qual é o limite do que o pessoal chama do legítimo interesse do usuário final? Quer dizer, de certa forma, é do meu interesse que seja criada uma base com o meu rosto que previna fraudes. Por outro lado, o quanto que isso esbarra na questão dos meus direitos enquanto detentor daquela informação. Essa é uma área que isso é uma coisa que não está 100% claro ainda. Né? Se você tiver o consentimento, quer dizer, se o usuário souber que a foto está sendo tirada, que vai ser compartilhada, que vai ser usado para constituir uma base, aí não tem problema nenhum, você tá livre para fazer o que você quiser. Se não tiver esse processo de consentimento, você está numa zona que é um pouco mais cinzenta, e aí com certeza as advogadas podem assumir essa discussão e falar horas e horas sobre isso, mas tem algumas questões conceituais da legislação que entram aí no meio.
Próxima pergunta. A pessoa já é cliente nossa, obrigado por ser cliente nosso, legal, bom ouvir de você. Ele queria saber se a gente pretende implementar alguma solução de biometria com uma base de faces conhecidas no mercado ou se isso esbarra na LGPD. No final, a resposta é muito parecida com a pergunta que a gente estava respondendo antes, né? Quer dizer, depende de como essa base é constituída, depende do que pode fazer. A gente está, enfim, fazendo algumas consultas jurídicas para entender o que pode ser feito e até conversando no mercado para entender como que isso poderia ser feito, se faria sentido construir alguma coisa desse tipo ou não. Tá? A gente tem algumas bases que, como o Adnei mostrou aí na demonstração dele, quando ele mostrou a base de foragidos da justiça, né? A gente tem algumas bases de informação que são rostos que são públicos. Então, foragidos da justiça, celebridades, etc., que são fotos públicas, aí não tem problema nenhum, porque é uma foto que foi divulgada oficialmente, que aí não tem expectativa de privacidade sobre aquela imagem. É diferente quando a gente fala de uma foto que foi tirada de uma pessoa em um processo de autenticação e você reutilizar aquilo por alguma razão. A próxima pergunta, já que apenas 30% da população tem CNH, não daria para usar somente o Detran para validar um documento. Se a gente tem alguma solução que valide se a foto enviada de um outro documento, um RG, por exemplo, é realmente a mesma do documento originalmente emitido. Sim, a gente tem, né? Parte do processo que a gente faz com o ACR é um processo é uma camada de validação das informações que estão contidas dentro do documento, que envolve você validar, quando possível, o número do documento, você validar todas as informações que estão preenchidas ali dentro, você confirmar que aquele documento não sofreu nenhum tipo de manipulação digital, né? Alguém não fez alguma coisa de copiar e colar ali dentro e cortou a foto e botou a foto em cima ou qualquer coisa do gênero. Então, todo esse trabalho é feito dentro do processo de ACR ou em uma API separada que você pode consumir também, que é uma API que a gente chama de manipulação digital de imagem, tá? Mas é isso mesmo, basicamente não adianta você confiar só no Detran para fazer a validação, e aí você pode fazer a validação de outros documentos, ou você pode implementar um mecanismo alternativo, né? Você pode falar assim, bom, se o cara não tem uma CNH, eu não consegui confirmar essa imagem, como é que a gente faz uma coisa adicional? Tem duas perguntas que eu acho que estão juntas, se a gente tem atendimento em outras línguas e quais países a gente trabalha. A gente tem atendimento em outras línguas, primariamente o inglês. Se precisar de um espanhol ou de um francês, a gente dá uma arranhada, mas assim, com o inglês a gente tem se virado. Hoje a gente tem clientes, além de, obviamente, no Brasil, no México, na Argentina, nos Estados Unidos, no Peru, na Colômbia, na Inglaterra, na Suécia e acho que mais um ou dois países da Europa, acho que na Espanha, alguma coisa assim. Tá? Tanto clientes que são baseados nesses países e que estão abordando o mercado brasileiro, e aí a gente trabalha com as equipes remotas para atuar no mercado brasileiro. Desculpe, a gente também trabalha com clientes da China e da Rússia. Então, são tanto clientes que são baseados nesses países fora e que estão abordando o mercado brasileiro, e a gente interage com as equipes de fora sobre essas questões locais, né, do mercado local, e clientes que usam as nossas soluções nos seus próprios mercados locais. A gente tem informações e a gente tem validações em outros países também. A próxima pergunta, o processo da gente é automático ou existem pessoas que intervêm em algum momento? As funcionalidades que a gente apresentou, né, as ferramentas que a gente apresentou, elas são ferramentas que foram desenhadas para funcionarem de maneira 100% automática, né? Ou seja, quando a gente fala de fazer uma validação de um documento, ou quando a gente fala de fazer um processo de OCR, de extração de dados daquele documento, ou mesmo a parte do questionário, tudo isso roda de forma 100% automática. Né? A gente não trabalha com o conceito de derivação manual ou de ter uma mesa
de análise que vai olhar alguma coisa e, enfim, ter gente que vai que vai botar a mão nos documentos. Por duas razões. Primeiro, por uma questão de custo, né? Quer dizer, a gente consegue entregar um produto num custo muito melhor por não ter a parte de processamento manual. E também por uma questão de segurança, né? Na hora em que o processamento é feito de forma 100% automática, a gente consegue garantir um nível de segurança da informação que transita por dentro do serviço, que é muito maior do que alguém que está fazendo uma análise manual, né? Porque, no final das contas, uma análise manual está caindo na mão de alguém que pode estar, de alguma forma, copiando aquelas informações e usando para alguma outra coisa. A tua pegada de exposição daquela informação é muito maior. Então, a gente acredita muito no conceito do processo automático. Só complementando o que o Toran falou, a gente, por definição também, por default, na verdade, a gente não armazena essas imagens, tá? Nem de rosto e nem de documento. Tá? Caso o cliente queira fazer o processo com esse armazenamento, a gente também pode trabalhar com isso. Obviamente, porque isso depende também desse opt-in, depende de uma série de coisas. Né? E sobre a questão do rosto, é até fácil explicar por que a gente não precisa armazenar, mesmo quando a gente tem uma base de rostos autenticadas, que a gente trabalha com características faciais. Então, a gente, na verdade, transforma aquela foto num que a gente chama de hash biométrico, uma sequência numérica que representa aquele rosto, e a partir desse hash é que é calculada a similaridade. Então, qualquer armazenamento ele ocorre em hash, ele não ocorre em foto. Né? Então, isso também beneficia esses processos, porque a gente não precisa fazer storage de foto de rosto. E, obviamente, se ocorrer qualquer tipo de incidente em cima dos dados, as pessoas não vão ter acesso às fotos. Né? Não dá para você submeter para o serviço um hash de um rosto e achar que vai sair o resultado do outro lado. Não é assim que funciona. Né? Então, você garante a segurança. Né? Não dá para o cara pegar a foto, nem a foto do documento que foi armazenado. Tem uma outra pergunta aqui. Gostaria de saber se vocês têm alguma previsão de melhorar e expandir a API de leitura de CRLV, que é o licenciamento veicular, para ter maior acurácia da leitura dos dados e conseguir ler os documentos eletrônicos. A gente está o tempo inteiro mexendo nas APIs de leitura de documento, né? O CRLV é um dos documentos que a gente tem mais de uma dezena, talvez até 2 dezenas de documentos e templates diferentes que a gente consegue ler, e a gente está sempre melhorando a acurácia deles. Mas se você tiver com alguma necessidade específica, ou se você estiver sentindo que tem algum problema específico acontecendo no teu processo, e você quiser conversar, de novo, entra em contato no contato@bigdatacorp.com.br que a gente coloca você para conversar diretamente com a equipe de produto e a gente pode encaixar as melhorias, se for alguma melhoria que envolva um desenvolvimento, né, que não seja simplesmente treinamento de modelo, etc., mas que requer algum desenvolvimento adicional, a gente consegue colocar isso dentro do nosso roadmap de produto. E o CRLV eletrônico já está no roadmap, tá? A gente já está trabalhando nele tem um tempinho. Ele deve sair daqui a algum tempo. E ele tem uma previsão de ter uma eficiência muito melhor já do que o CRLV original, por motivos óbvios de não ser impresso, né? Aquela impressão porcaria do Detran dificulta tudo. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que ninguém mais tem. Bom, alguém está digitando alguma coisa. Vamos esperar um pouquinho. Vieram 2 perguntas ao mesmo tempo. Vamos lá. Eu vou começar pela última, que é se a gente vai disponibilizar esse vídeo gravado. Sim, eu até expliquei no começo, né? A gente grava esse evento e ele vai para o nosso canal no YouTube. Todo mundo que se cadastrou para o evento vai receber em breve o link para o vídeo dentro do nosso canal. E lá no canal você vai achar também os vídeos dos outros webinars que a gente já fez. A gente já fez outros webinars falando especificamente da parte de validação de identidade, falando da prevenção à fraude, falando de
pedaços do que a gente comentou aqui de uma maneira um pouco mais focada. Então, eu sempre recomendo todo mundo que dê uma olhada lá. Se você achar interessante, pode até assinar o canal e acompanhar os novos vídeos. Nem sempre dá para a gente assistir todos os webinars. Hoje, por exemplo, a sala ficou cheia, né? Não deu para entrar todo mundo. Se você assinar o canal, você vai ser notificado quando tiver um vídeo novo postado, você pode assistir. Então, o vídeo vai ser disponibilizado para todo mundo, tá bom? Agora eu vou para a pergunta anterior. Eu tive dúvida em relação ao armazenamento dos dados dos clientes. Talvez você possa especificar um pouquinho melhor a sua dúvida, mas enquanto você está... enquanto você estiver detalhando... agora vê sim, vocês não armazenam os documentos. Em relação a casos obrigatórios por lei de armazenamento, como, por exemplo, a prevenção da lavagem de dinheiro. Então, vamos lá. Como a Dini explicou, por default, a gente não vai armazenar os documentos em si. A gente armazena um hash da imagem que foi mandada. No caso do documento, um hash da imagem. No caso e a Dini me corrige aqui se eu estiver falando alguma bobagem. É isso mesmo. Mas, então, para o documento, a gente armazena um hash da imagem do documento que foi enviada, e para foto, né, quando você tira uma foto biométrica, a gente faz um hash das features do rosto que foram extraídas da imagem que foi enviada. E isso é o que é armazenado dentro do nosso banco de log e de auditoria. Para casos onde existe um requisito legal de armazenamento da informação, a gente vai configurar a conta daquele cliente para fazer o armazenamento. E aí a informação vai estar armazenada, ela vai ser armazenada com a criptografia, essa coisa toda. Não existe custo adicional para a gente fazer o armazenamento. Tá? A gente tomou uma decisão de deixar esse armazenamento desabilitado por default por uma questão de uma abundância de precaução, né? Um excesso de precaução. A gente entende que, assim, olha, para a grande maioria dos processos, quando não são processos financeiros, quando são processos mais simples, você provavelmente não precisa ter o conteúdo original armazenado. Então, a gente consegue dar um nível a mais de segurança não armazenando a imagem original da forma como ela veio. Quando o cliente precisa, obviamente, isso vai ser armazenado. Legal, mais alguma pergunta, gente? Sugeriram também de depois falar de onboarding de PJ num outro evento. Excelente, boa. Onboarding de PJ, excelente. A gente trabalha também em várias coisas de onboarding de PJ. Muitos dos conceitos que a gente explicou aqui, eles se aplicam também para pessoa jurídica, né? Às vezes a gente acha, não, putz, quando é empresa tem que ser uma coisa mais complicada. A verdade é que não precisa ser. A maioria das coisas que a gente fala para a pessoa também vale para a empresa. É porque a maioria das empresas que fazem as vendas B2B nunca pararam para se preocupar com o onboarding, porque nunca pensaram nessa coisa do cliente do outro lado como alguém que também não pode perder tempo e que quer mais agilidade, que quer menos fricção. Mas a gente... uma pessoa até comentou que é cliente nossa e que trabalha só com PJ e com MEI, né? A maioria dos conceitos que a gente explicou aqui servem para PJ, para MEI. A gente tem uma versão do questionário voltado para pessoa jurídica, a gente tem uma versão do background check voltado para pessoa jurídica, a gente tem determinados tipos de documentos de pessoa jurídica que a gente consegue ler através do OCR, então tem muita coisa que você consegue fazer dentro de PJ usando aí os produtos da gente. Tá? A equipe de produto foi fundamental no processo de construção. Legal, vou passar o seu elogio para a equipe de produto, que bom. O Adnet está aqui, ele fala todo dia, aqui não, está aqui, ele fala todo dia com a equipe de produto e vai poder passar os teus elogios para eles, mas legal, que bom que eles conseguiram ajudar. A ideia é exatamente que a equipe de produto possa ajudar nesse processo.
Toran, eu não pedi para o Adriano falar isso não, hein? Foi ele que falou. Tá certo. Boa. Vem uma outra pergunta aqui, se a gente tem alguma previsão de desenvolver ferramenta de autenticação baseada em histórico de localização. Então, a grande barreira que a gente tem para desenvolver a solução baseada no histórico de localização é que a gente, na prática, não coleta o histórico de localização do indivíduo, né? Como as informações que a gente pega são públicas, a gente tem endereços de referência para a pessoa. Você consegue fazer por exemplo, se você tiver um aplicativo e tiver instalado no celular da pessoa, você pode pegar as coordenadas geográficas e fazer um cruzamento dessas coordenadas geográficas com os endereços conhecidos que a gente tem para a pessoa, porque todos os endereços que a gente tem hoje na base estão georreferenciados, então você pode ver assim, putz, esse cara está na casa dele, ou ele está num raio de 100 metros da casa, ou do trabalho, ou de qualquer coisa do gênero, então esse tipo de coisa você consegue fazer como um elemento de validação, mas a gente não tem, a gente não coleta dados através de SDK, por exemplo, que permitam a gente construir um perfil de histórico de localização da pessoa que depois a gente possa usar para fazer uma autenticação adicional. Tá? Agora, tem empresas que fazem isso, e a gente vem conversando, talvez nem todo mundo conheça, né, mas a gente tem um programa de parceria, onde a gente tem trazido parceiros que têm soluções complementares ao que a gente oferece, integrando essas soluções dentro dos nossos produtos e dentro dos nossos serviços. E a gente tem, dentro da fila de parceiros, tem algumas empresas que trabalham com essa questão do histórico de localização, e aí são empresas que coletam efetivamente a movimentação da pessoa por diferentes lugares, e a gente está em conversa para integrar e oferecer isso como funcionalidade adicional dentro do sistema. Mais alguém? Bom, a gente já até mais do que passou da nossa hora. De novo, obrigado a todo mundo pelas perguntas, foram muito boas as perguntas, foi muito legal a participação de vocês, obrigado pela atenção, eu sei que não é fácil, a gente está falando aqui há um tempão, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, o vídeo vai estar disponível, a gente vai mandar o link do vídeo para todo mundo, super obrigado de novo pela participação, pela presença, e até a próxima, gente. Obrigado, um abração. pessoal. Tchau, tchau.